Ativando códigos positivos no relacionamento com Ho'oponopono. Olha que legal! Vamos voltar a falar aqui sobre Ho'oponopono. E eu resolvi fazer esse live, né, falando de novo sobre Ho'oponopono, porque parece que sofrimento não sai de moda, né? A gente está sempre com uma coisa para resolver, todas as famílias têm questões para resolver, todas as pessoas têm uma situação ou outra que se chateia, né? E como eu sempre falo para as pessoas, que é um aprendizado meu ao longo de tantos anos trabalhando com a espiritualidade, com a fraternidade branca, com os ascensionados, com os mestres, né? O karma está na família. E isso não é exatamente uma coisa negativa, né? É uma questão de encontros que a gente tem, compromissos que a gente tem. E se a gente puder levar esses compromissos que temos de uma forma positiva, amorosa, boa, construtiva, o benefício será nosso. O benefício será meu, o benefício será seu. Então, se eu consigo tratar as pessoas de uma forma mais gentil, de uma forma mais amorosa, eu também vou ser tratado assim, né? Porque a vida é um crescimento, é uma troca. Se eu consigo oferecer amor de verdade, com meu coração mais puro, sem querer defender tanto a minha posição ou o meu ponto de vista, a minha vida vai ser mais feliz. A sua vida vai ser mais feliz caso você resolva agir assim. Então, tem uma coisa de escolha, tem uma coisa de consciência da atitude. E o Ho'oponopono, para mim, ele foi desbloqueando as minhas dores ao longo da minha prática e ele me trouxe a consciência das atitudes. O que é bom fazer, o que não é bom fazer. Eu descobri, observando, né, me observando e observando as curas do Ho'oponopono, que existem nos relacionamentos vários códigos. Jeito que a pessoa age, jeito que ela reage, como ela fala, como ela pensa. E se a gente está mais consciente disso, o benefício é muito maior. Então, hoje nós vamos falar de códigos nos relacionamentos e como ativar os códigos positivos através da energia doce, tranquila, suave do Ho'oponopono. Então, nesse momento, peço a Morná Simeona, que foi a alma que canalizou essa sabedoria dos Kahunas, essa sabedoria antiga do povo do Havaí, que ela nos abençoe para que a gente possa fazer um live cheio de Ho'oponopono, cheio de energia de luz, energia de doação, de amor, que não impeça a distância da gente se tocar no coração. Então eu peço licença para tocar o seu coração e eu te dou licença para você tocar o meu. Então os comentários que eu vou responder, que eu vou interagir com vocês nesse live hoje, vamos desejar que eles sejam muito úteis, que você que está aí possa melhorar muito a sua vida. Então, seja bem-vindo. É a hora que você compartilha o live, é a hora que você chama seus amigos para participarem dessa modesta aula de convivência, porque eu vou falar aqui de convivência, eu vou falar aqui de amor, vou falar de Ho'oponopono, dos códigos dos relacionamentos, mas eu vou falar de convivência. Acima de tudo é convivência. Então nós estamos aqui transmitindo juntos, canal do YouTube e Facebook, tá? Compartilhe tanto no canal do YouTube quanto no Facebook e assine meu canal do YouTube. Mesmo que você é um cara aí que está mais curtindo um Facebook da vida por causa dos corações e dos comentários, né? Compartilhe e assine o canal do YouTube. O canal do YouTube é bacana para você pegar naquele final de semana
que você não tem muita coisa para fazer, ou está chovendo, não deu para passear, alguma coisa assim, você fica em casa, pega um tema seu, uma coisa que está difícil para você, uma coisa que você não está entendendo da tua vida dentro do caminho espiritual, do amor, da meditação, do Ho'oponopono, da fraternidade branca. Eu abordei muitos desses temas. Então, o meu canal do YouTube está muito rico, 1 milhão de lives lá. E é uma coisa totalmente gratuita, disponível e que você pode assistir, você pode compartilhar. Você também pode chamar os seus amigos para eles irem juntos, que eu acho que vai ser muito legal, né? Quem está aí de primeira vez, seja muito bem-vindo. E se você nunca ouviu falar de Ho'oponopono, marque aí, né? Estou aqui chegando pela primeira vez, sou de São Paulo, sou do Rio de Janeiro, sou de onde eu sou, né? Coloca aí de onde você é. E para você, a gente tem um presente muito legal na sintonia do Ho'oponopono, que é o meu e-book, Ho'oponopono, o caminho do amor. Seja bem-vindo. E coloca aí, da onde você vem, qual a sua cidade. E quando você gostar do live, né? Eu sei que tem muitos alunos, meus alunos de curso, que me acompanham, estão sempre comigo, sempre fiéis aí, parceiros nesse momento de vida, nesse momento de reflexão. Eu sempre falo que a minha abordagem para o espiritual não é religiosa, né? É espiritual. E o espiritual não precisa pertencimento, não precisa de pertencimento. Você pode ser da religião que você for. Você pode fazer parte do grupo que você gostar. E quando se fala, então, de Ho'oponopono, aí sim, né? É total libertação. Porque a gente está falando de amor, a gente está falando de luz, a gente está falando de perdão. Seja muito bem-vindo. Quantas pessoas a gente já tem aí assistindo, Fábio, para eu começar, né? Ah, então tá legal. Vamos ver na timeline, de repente na timeline do Facebook, se alguém tem alguma colocação para inspirar o começo desse live, porque eu vou fazer o live na medida em que vocês colocam perguntas, questões, e aí eu vou respondendo, né? Porque eu acho que assim eu fico perto de vocês. Olha, Ohana Township do Rio de Janeiro, Marilda Figueiredo, minha aluna do Rio de Janeiro também, Josilane Araújo, falando oi para a amiga. Boa noite, Grupo Iluminado, Denise Sena, Maria Cristina Ho'oponopono, fica feliz. Acho que tem um Onyx lá atrás, ele está deitado no sofá, gente, aqui, acho que você vê aqui do meu lado, né? O Babalu está aqui, o Fredinho está no outro, depois eu mostro para vocês. Parceria e limpeza permanente com o processo do Ho'oponopono, obrigada por fazer parte dessa caminhada. A Márcia Padovan, oi Márcia, um beijo para você, minha amiga guerreira do Ho'oponopono, porque a Márcia tem uma história, né, Márcia? A Márcia é muito séria no Ho'oponopono e, assim, foi muito bom contar, né, gente, que essa minha história, essa minha jornada com o Ho'oponopono foi um contato espiritual, tá? Porque às vezes as pessoas falam assim, nossa, por que essa pessoa está falando tanto disso? Porque foi um contato espiritual. Eu trabalho com a Fraternidade Branca, isso já tem muitos anos, um grupo muito sério de trabalho toda quarta-feira, as canalizações, então isso aí é muito antigo na minha vida. E tenho alguns amigos antigos, como é a Márcia, não vou falar de velho, é antigo, a gente só é antiga. E aí quando, há uns 3 anos, agora 4 anos, né, eu estava num momento, para quem está chegando agora, fazer um resuminho bem breve da história. Eu estava num momento triste, assim, de autoavaliação, pensando nas coisas. Porque assim, né, gente? Quem medita, quem trabalha com o espiritual, quem tem uma vida forte na meditação, no compromisso espiritual, também tem tristeza. Não pensa que eu não tenho. Quem tem uma vida assim comprometida com o espiritual também tem desafios, tem momentos que as coisas dão errado, tem momento que você se questiona. Não é porque você está trabalhando com a espiritualidade, que você é uma pessoa da luz, que você é uma pessoa do bem, que você é uma pessoa com a consciência elevada, que não fala mal dos outros, que tem um comportamento legal. Não é.
Isso não significa que a vida não vai ter problema. Isso não significa que em determinados momentos você não vai ficar doente, que você não vai ficar triste. Isso não desabona quem é do espiritual. Às vezes as pessoas têm umas imagens tão malucas das pessoas, né? E cobram, por exemplo, de um sensitivo, de um médium, que ele nunca caia, que ele nunca tenha uma palavra negativa, que ele nunca erre, que ele nunca tenha uma dor ou que ele nunca tenha um questionamento. Isso não existe, tá? Dentro da evolução, mesmo um mestre, tenho certeza absoluta que até um mestre maravilhoso que eu admiro profundamente como Yogananda, com certeza ele teve os momentos que ele questionou as questões dele, porque ele é uma alma e ele está em evolução, né? E mesmo um ser pleno, que eu não sou capaz de imaginar o que se passe na plenitude de um ser como Jesus, né? Não sou capaz de analisar Jesus, nem vou me dar esse direito. Mas eu imagino que ele deve ter tido seus momentos, como ele subiu a montanha, não conta o Sermão da Montanha? Que Jesus subiu a montanha e ele silenciou e ele buscou ouvir a conexão com o Pai, né? Então, todas as pessoas na vida têm os seus momentos de questionamento. Eu acho até saudável a gente se questionar. Porque se a gente não se questiona, né, o que vai acontecer é que a vida vai botar você no buraco. E vai acontecer que, né, vai aparecer um erro, vai aparecer um desafio e aí você vai aprender pelo caminho mais longo. Então as pessoas que estão no caminho espiritual, elas têm os seus momentos de buscar luz, buscar, às vezes, através das sombras, porque as coisas doem, porque a vida machuca, porque tem coisas que a gente não entende e que acontece com todo mundo, em todas as famílias, em todos os lugares. E aí o Ho'oponopono veio num desses momentos, quando eu estava num momento assim de muita introspecção, né? Eu sou uma pessoa que medita regularmente há muitos anos, que tem uma prática mesmo, né? Uma prática feliz, porque eu gosto de fazer isso também, não é peso. E aí eu pedi para Sai Baba, porque Sai Baba é meu mestre, assim, o meu grande amor pelo avatar, né? E eu pedi para ele, eu falei, me ajuda porque eu estou sofrendo, eu estou triste. Isso que eu estou vivendo não é tudo que eu quero viver. Eu sinto que eu não estou vivendo aquilo que eu tenho que viver. E aí e foi uma prece muito sincera. Eu me lembro que era um sábado à tarde, eu teria um grupo e eu fiz essa prece no meu jardim, lá atrás em Alphalux, que é um lugar bonito, cuidado, né? E aí eu pedi muito que ele, né, Deus, se manifestasse para mim, me tirasse daquele sentimento que não estava bom no meu coração. E aí passou, e num outro dia, acho que talvez uma semana depois, uma coisa assim, eu vi algumas coisas sobre Ho'oponopono e eu tive uma visão, né? Eu tive um momento de projeção astral, mas muito forte, porque foi totalmente espontâneo, não foi no momento de meditação. Eu estava no cinema e era um filme que eu estava com meu marido e eu estava assistindo um filme sobre uma história de um indiano que fazia uma comida especial, uma história assim bonita, sabe, sensível. E aí de repente eu me vi, pum, projetei fora do corpo e eu estive com o Sai Baba, ele na minha frente, e ele me falou, o que te falta é a gratidão. E ele me tocou assim muito, muito profundamente com aquela história da gratidão. E não foi uma troca em palavras, foi muito mais em emanação, energia, como se ele tivesse tocado todo o meu corpo. Então eu fiquei assim vibrando, né? Como eu não sei nem explicar, porque é uma coisa que sai do corpo, né? Não tem nada de fisicamente eu estava ali, mas eu estava expandida, totalmente expandida. E aí eu entendi que o que ele falava de gratidão era o Ho'oponopono, que eu tinha começado a deixar que aquilo viesse, né? E aí eu comecei a prática com esse grupo de amigos, do qual a Márcia Padovan aqui, a Ana Maria Orlovas, o Fábio, meu marido, a Nazaré, minha amiga, uma turma, Lourdes, meu irmão Antônio Flávio, né, com a música do Ho'oponopono, tudo surgiu nesse núcleo. Então essa música
do meu irmão, por exemplo, que agora eu estou ajudando a divulgar, e peço que vocês ajudem, porque é tão lindo. E você pode baixar no Spotify, é de graça, sabe? É só coisa boa. Tá lá, é só você acessar Seva Trio, tá? Mantras e orações do Seva Trio. São músicas muito inspiradas. Tudo isso veio da mesma fonte, porque foi o mesmo momento. Quando eu tive aquele desdobramento espiritual, eu chamei um grupo, convidei as pessoas para praticarem comigo, várias pessoas participaram, algumas vieram e foram embora, o que é absolutamente natural, sem briga, não houve briga, mas sabe, a pessoa vai, ouve aquilo, mas não é para ela, não está interessando, não tocou o coração. E isso pode acontecer na família da gente também, né? Às vezes as pessoas são tocadas por aquilo que a gente está ensinando e às vezes não chega nelas. E a Márcia foi uma das pessoas que estava aqui comigo, forte e firme no Ho'oponopono. E foi aí que a gente se comprometeu no grupo a fazer o Ho'oponopono de forma mântrica. Foi um sentimento do grupo. Não foi uma coisa assim, ah, isso é o método. Não, isso foi um sentimento. A gente falou, nossa, nós precisamos praticar o Ho'oponopono. Falar, sinto muito, me perdoa, te amo, obrigada. E aí nós fizemos do nosso jeito, sabe, uma coisa assim de coração? E aí o Antônio Flávio, muito sensível, eu pedi muito para ele, faz a música do Ho'oponopono, porque assim a gente medita. E ele é muito inspirado, né? E aí surgiu a primeira versão da música do Ho'oponopono. Então, esse nosso núcleo foi tocado por essa espiritualidade do Ho'oponopono. Nosso grupo foi mexido com isso, houve um toque espiritual. Então eu acredito que as pessoas, elas se aproximam por uma afinidade que elas têm umas com as outras. E se você está aqui assistindo esse live hoje comigo, é porque você tem uma afinidade comigo. E é porque eu tenho uma afinidade com você. De alguma forma, as nossas almas se comunicam, sabe? Nada é à toa. Então, se você está aqui comigo hoje, é porque eu posso te ajudar. E se você está me permitindo que eu entre na tua vida para falar de Ho'oponopono, para ensinar você como é que você faz esse bendito desse Ho'oponopono que muda os relacionamentos, que muda os códigos, assim, abra o coração, receba isso, né? Não fique julgando as coisas antes de acontecer, não se atenha a isso, porque não é por aí, né? Eu falo muito com o coração em muitos lives meus, vocês vão ver eu falando da minha vida, do meu relacionamento com o filho, com o irmão, porque eu sou humana, eu estou encarnada. Eu sei um pouco mais de algumas coisas e talvez você que está aí saiba mais de outras. Então, a gente está vivendo um momento de códigos diferentes, um momento de ascensão do planeta, que é um ponto que também eu falo muito aqui nos lives. Esse momento de ascensão planetário, ele está mudando os códigos das almas despertas. Então, as almas que estão despertas, elas estão num processo aceleradíssimo de resgates kármicos. Então, a gente está passando na família, a gente está passando no trabalho, o próprio planeta está passando, né? Chove, não chove, faz todas as questões da humanidade que nós criamos. Nós não somos vítimas, não, nem dos políticos, sem vergonha, nem disso, né? Esse é o mundo que a gente criou. Então, é esse mundo que, se nós criamos, nós podemos consertar, e por isso eu quis falar sobre códigos nos relacionamentos. Então, eu vou explicar um pouco sobre isso, né? Estou vendo um monte de corações, o pessoal está muito fofo, muito querido hoje aqui, né? Adorei. E eu queria que vocês, ainda agora que já estão aqui, né, podem compartilhar o live, é legal, sempre é momento. Eu vou ler aqui, ó, Zilda de Fátima. Sempre achei que as pessoas mais comprometidas com a espiritualidade não passavam por momentos tão duros e difíceis como nós. Desculpe a sinceridade. Tá desculpada, querida, mas você se enganou. As pessoas, os mestres ascensionados, se você tivesse tido a oportunidade de ler o meu livro Os Sete Mestres,
Ou se você tiver a oportunidade, Zilda, de fazer o meu mini curso da Fraternidade Branca, que é super acessível o preço, tá? Ele é o equivalente a 2 livros, então é uma coisa muito legal. Se você assistir o mini curso, você vai ver as histórias dos mestres. Eles foram muito testados. Então, almas que têm um compromisso espiritual, não é com louvor que eu falo isso, mas não tem uma vida fácil. Jesus teve uma vida fácil, é um grande ser, maravilhoso, iluminado. Se você ler a autobiografia de um yogi, Yogananda contando da vida dele, não foi nada fácil. Foram vidas em que essas almas, grandes almas, elas são colocadas frente a desafios afetivos, amorosos, financeiros, crença e descrença, falatórios, difamação. Esses seres são colocados frente a coisas terríveis e eles superam. Eles superam porque eles vão aprendendo o desprendimento, eles vão aprendendo a evoluir, eles vão aprendendo a amar de outra forma, né? E o Ho'oponopono, ele com essa filosofia tão simples, né? Te peço perdão, sinto muito, te amo, obrigado. Que é o princípio do Ho'oponopono, ele vem para ajudar você a superar as suas dores, superar mágoas, superar atitudes das pessoas, não se apegar a atitudes das pessoas, olhar a vida de uma outra forma. E eu fiz isso de uma forma, assim, eu trabalho com isso de uma forma muito didática, né? Tento ensinar isso da forma mais tranquila, mais simples para vocês. Os 2 cursos que eu já dei sobre Ho'oponopono, posso dizer assim que eu fiquei imensamente feliz, muito sucesso, porque os meus alunos, aqueles que estão comigo mais próximos, né, fazem parte mais da intimidade, quantas transformações. Nesse grupo original dos amigos que começamos com Ho'oponopono, quantas bênçãos, quantas transformações, pelo simples fato de amar mais. E aqui eu queria falar para vocês sobre o código dos relacionamentos e eu vou convidar vocês a fazerem uma autoanálise, né? E anotar até, que seria legal você anotar num caderninho aí, que eu sempre convido vocês a anotarem num caderninho e anotar como é que são os seus relacionamentos. Anote para você, não anota para mim, é para você. Não vou te botar no teste. Como são os seus relacionamentos? Será que as pessoas curtem fazer isso, Fábio? Vamos lá, povo? Né? Pega o caderninho. Como é que é o seu relacionamento com seu pai? É fluido, é amoroso, é afetivo ou é difícil? Como é que é o seu relacionamento com a sua mãe? Há uma fluidez, há uma palavra tranquila, ela te entende, você entende ela? Né? Como é com seus avós, seus tios, seus irmãos, irmão 1, irmão 2, irmão 3? Como é que você se sente com essa família? Mas pense primeiro em cada pessoa. Escreve aí, vai escrevendo. Como é o seu relacionamento com seu marido ou a sua esposa, ou seu parceiro, parceira? Enfim, como é que é aquela pessoa que está perto de você? Como é o seu relacionamento no sexo? Como é o seu relacionamento com filhos? Olha para tudo isso. Vai escrevendo, escreve um pouquinho aqui, enquanto isso eu vou lendo aqui. Olha lá, a Mila Goulart diz assim: eu li o seu livro 7 Mestres e estou frequentando a Fraternidade Branca. Muito bem, Mila, por favor, né? Faça o curso, o meu mini curso da Fraternidade Branca. Você vai amar, tá muito bonito. Tem, além das aulas principais de cada chama, ainda tem o depoimento das pessoas. Depoimento é uma riqueza. A Edna Maria Martins diz que está começando a fazer o Ho'oponopono. A Rosângela Viegas está aqui, Andressa Ribeiro, Ana Maria, a Marion de Andrade, a Vera Martinez, Tânia Cruz, a Edna Maria Martins, a Cláudia Farias,
Muito bem. A Cristina Carla Vieira Leal. MS, eu tô bem, tocando a vida, mas tenho andado tão triste, Ho'oponopono, e minha vida junto com as meditações da Fraternidade Branca e dos mestres, eu ouço muito. É isso que me mantém quando eu me sinto bem. Isso é normal? É verdade, sim. A gente passa, como eu falei para você, gente, todos nós passamos por desafios. E às vezes, na prática do Ho'oponopono ou nas práticas de meditação, de Reiki, existe um período profundo de purificação. Porque essas dores, mágoas e relacionamentos conturbados, às vezes tudo isso está guardado, escondido dentro de nós. E aí a gente nem sabe que a gente tem uma determinada dor, quando na verdade a gente tem, né? Então o Ho'oponopono também vai limpando, tem que aguentar a limpeza, né? Vamos ver mais aqui, quem está mais aqui? No fim, Fábio? Mais para o fim? Joselaine Araújo, vamos ver se eu encontro ela. Joselaine Araújo, oh meu Deus, como é que eu vou achar isso? Aqui, MS, por favor, você falando dos desafios dos mestres, me surgiu uma dúvida. Como diferenciar quando um ser sofre porque precisa desses desafios que você citou, como ocorreu com Jesus, como teste, e quando está sofrendo porque não é um ser muito bom, digamos assim? Não sei se pude me expressar bem. Olha, acho difícil, né, Joselaine, a gente ficar avaliando o sofrimento alheio. Como eu disse para você, eu não me sinto capaz nem de avaliar o sofrimento de Jesus ou do mestre Yogananda, mas eu não acho muito saudável a gente ficar avaliando, por exemplo, o que um vizinho nosso sofre, né? O vizinho que eu digo assim, um parente, uma pessoa que você conhece. É difícil avaliar isso, né? Deixa as pessoas serem o que elas são e a gente entra na nossa autoavaliação, né? É legal olhar porque eu estou sofrendo. Você se perguntar isso, né? Por que eu estou passando por essa situação? Por que isso está na minha vida? Quando eu falei dos desafios e sofrimentos, inclusive de seres iluminados, acho que, né, eu fui inspirada para falar isso, porque isso realmente acontece na vida de todo mundo. Então, menos julgamento, mais amor. Isso eu falo sempre, sempre. Eu sinto que a gente tem que ter na nossa vida, uma das coisas que a gente tem que desenvolver é um olhar de compaixão, que não é fácil. A gente adora julgar. O ser humano é quase do mal no julgamento, né? Então, posso entrar, Fábio? Estou perguntando para o Fábio se eu posso entrar, se eu posso já tocar um pouco mais no assunto, né? Então, para a gente ir junto aqui. E aí eu queria, algumas pessoas deixaram algumas questões e eu preparei algumas dicas para vocês, tá? Então, o primeiro momento que eu estou fazendo aqui com vocês é quase como uma aula mesmo, né? Para falar para vocês observarem como é que são os relacionamentos familiares. Eu acho isso muito importante, analisar como é que são os relacionamentos com a sua família. Se você grita com eles, se você dá liberdade demais, se você carrega no colo quem não merece. Isso são códigos no relacionamento, sabe? Essas pessoas que chegam em casa já, posso falar tudo o que eu quero, chuto o pau da barraca, ofendo, digo o que eu penso. Isso é um código no relacionamento. Ou eu tenho pessoas que eu permito que falem comigo de qualquer jeito e me tratem como um lixo. É um código no relacionamento, um código errado no relacionamento, mas é. Ou se eu sou daquele tipo de pessoa que só dá ordem, falo de forma pesada, a minha verdade é que é verdade, meus filhos têm que fazer aquilo que eu quero, meu marido tem que fazer o que eu quero, meu irmão tem que fazer o que eu quero, né? Como é que é o teu código? Como é que você está se relacionando? Porque todo trabalho, mesmo com Ho'oponopono, não adianta você ficar, te peço perdão, sinto muito, te amo, obrigado, e continuar agindo errado. Você tem que entrar na meditação, na força do Ho'oponopono, meditando com você mesmo, rezando, dizendo para você, olhando para você. Te peço perdão, sinto muito, te amo, obrigado. Divindade limpa em mim
as más palavras. Divindade, limpa em mim a falta de paciência. Divindade, limpa em mim a falta de amor. Limpa em mim essas memórias negativas que me unem a essas outras pessoas e me permitem ser mal educado, agressivo ou brigar. Então você tem que fazer o Ho'oponopono sabendo que você precisa olhar para você e mudar em você aquilo que você precisa mudar. Nós temos que ter consciência que a gente precisa mudar. Tá tudo bem aí, Fábio? Então agora eu queria comentar um pouquinho das pessoas, né? A Lena Silva diz assim: um dos meus problemas é me relacionar com pessoas. Eu tenho muita dificuldade em manter a amizade. Não quero culpar a minha mãe, mas hoje percebo que meu jeito de ser é bastante parecido com o dela. Lena Silva, será que a Lena Silva está aí? Lena, se você está aí, amada, aparece aí, fala oi, para a gente ver que você está aí. Vamos ver se a Lena está aí? Ó, olha a Magda Roberta. A Magda Roberta também está falando uma coisa que tem a ver com o mesmo princípio da Lena. Ela diz assim: não consigo me entender com a minha filha. Qualquer coisa se torna briga e gritaria. Não sei como agir e eu agradeço desde já. Muito bom, muito bom. A Adriane Paulo diz assim: iniciei o Ho'oponopono com uma mensagem de Kuan Yin e foi tão maravilhosa a sensação de libertação, de dor que senti em relação a uma situação e fui fazendo em cada momento de contrariedade e logo chegou a post da MS sobre o Ho'oponopono. Olha, pessoal que tem problema com filhos e com gritaria, briga, xingo e como essa menina disse, né? A Lena Silva, que ela não consegue manter a amizade e que ela se vê repetindo o padrão de comportamento da mãe. Essas brigas, gente, brigas de família, brigas de filho, brigas de irmão, aquelas coisas que a gente fala e quando você vê, você não queria brigar, mas quando você vê aquilo já descambou. Ho'oponopono. Te peço perdão, sinto muito, te amo, obrigada. Se você é mãe, e eu falo aqui, gente, com a autoridade de mãe, porque eu sou mãe. Eu tenho 2 filhas e eu posso falar de filho muito bem, né? Porque são 2 pessoas diferentes e com as 2 eu tive as minhas diferenças na educação, o que eu acho natural, porque quando a gente está aqui para ser mãe de alguém é para educar, né? Não é para alisar a cabecinha e dizer que está tudo bem o tempo todo. Isso não é a maternidade. A maternidade é um exercício diário de renovação. Então, se você tem um filho, ou se você tem um relacionamento com pai, com irmão, com quem for, porque a grande história da vida é relacionamento, e que precise de ajuste, eu preparei aqui algumas dicas que eu queria que vocês anotassem sobre esse tema. Ouça mais, é a primeira dica. Ouça mais e fale menos. Ouça de verdade, preste atenção nas pessoas, sinta o outro. E isso serve sim para você que tem filhos, porque principalmente quando os nossos filhos estão no momento de rebeldia, eu tenho uma rebelde aqui de 15 anos, né? Posso falar do tema lindamente, estou assinando embaixo. A gente tem um hábito de que, porque é nosso filho, que a gente tem o direito de dar ordem ou de querer dar ordem. E às vezes esse dar ordem é dar ordem ao caos, porque o adolescente não está nem um pouco afim de receber uma reprimenda, uma ordem, uma hora da verdade com o pai ou com a mãe ou quem quer que seja. Então, nessas horas, ouça o seu filho, ouça.
O Ho'oponopono, ele vai atuar no seu silêncio, ele vai atuar no momento da sua oração, no momento em que você está meditando, no momento em que você vai pegar o seu japamala, o seu rosário e vai repetir para você: te peço perdão, sinto muito, te amo, obrigado. Deus, cura essa dor em mim. Deus, me ajuda a ser uma boa mãe para o meu filho. Deus, me ajuda a ser uma boa amiga para os meus amigos. Deus, me ajuda a ser uma boa esposa para o meu marido, a ter relacionamentos afetivos bons, que as pessoas me ouçam, que as pessoas me queiram bem e que eu possa querer bem as pessoas. Te peço perdão, sinto muito, te amo, obrigado. Pedidos certos nas orações, os resultados acabam sendo certos, né? E você faz tudo isso com Ho'oponopono. E aí você entra. Te peço perdão, sinto muito, te amo, obrigado. Acalmando a sua mente, acalmando seu coração. Mas, paralelamente, né? Primeiro tem a hora da oração, que deve ser diário, que deve ser com compromisso, uma prática continuada, né? Sem preguiça de rezar, sem preguiça de fazer Ho'oponopono, por favor, né? E aí, na hora do relacionamento, na hora de estar com aquela pessoa, ouça mais e fale menos, tá? E eu aprendi isso, tem funcionado muito aqui com a minha adolescente, né? Eu tenho aprendido a ficar calada. Olha que coisa importante. Eu antes achava que tudo eu podia explicar, que dava certo, que eu falava, que, nossa, eu vou explicar isso para ela. Não adiantava nada. Ela não estava nada afim de me ouvir. Então eu falava, eu me desgastava, eu ficava com raiva porque eu não era ouvida. Olha as coisas, olha o aprendizado que a gente tem. E depois você fala assim, ah não, tá bom, tá bom. Comecei a aprender que eu tinha que ouvir o que ela tinha para me dizer. E quando ela não queria falar nada comigo, Ho'oponopono dentro de mim. Meu Deus, outro dia ela era um bebê. Outro dia ela era uma criancinha bonitinha que eu pegava no colo, que eu beijava, que eu dava banho, que eu fazia papinha, né? Que eu tinha um outro tipo de relação com ela. E aí, de repente, meu filho está com 15 anos e é um desconhecido, agressivo, mal educado, desrespeitoso, né? Rebelde com a vida. Isso tem muito. Muitas famílias, muitas mulheres estão passando pela mesma situação, muitas, uma infinidade. E é um código que está errado nesse relacionamento. Em algum lugar aquilo desandou. Em algum momento essa energia precisa ser transformada por nós. Então, ouça mais. Se você tem uma família, pessoas na sua família que brigam, que você não consegue se harmonizar, ouça mais. Isso vale para todo mundo que está me ouvindo aqui, não é só para filho. Acabou os corações, gente? Eu deixei vocês tristes. Estou olhando aqui, eu fico olhando o telefone que está aqui do lado, ó. Ai, ai, vamos lá. Muito bem. Vamos ver, né? O pessoal está aqui falando um monte de coisa ótima. Aqui, mais um ponto. Porque é assim, né, gente? Às vezes a gente tem o karma com os filhos, às vezes a questão que pega mais é o casamento, às vezes a questão que pega é a solidão. E esse exemplo que eu estou dando para vocês do silêncio, de ouvir mais, vale para todos, não é só filho. Ai, meu filho é lindo, que bom para você, né? Mas não é só para filho. Isso vale para relacionamento, isso vale para o seu chefe, se você tem um trabalho, isso vale para a sua relação com a sua sogra, isso vale para todas as relações. Ouça mais, a gente ouve muito pouco as pessoas.
e aí com isso a gente se perde. Mais um caso aqui. O segundo ponto que eu quero falar para vocês. Ame os outros, mas reconheça o seu lugar e as suas necessidades, o seu limite. Ho'oponopono fala que nós somos 100% responsáveis por tudo o que acontece na nossa vida. Pelas pessoas que estão com a gente, pelo tipo de relacionamento que a gente tem com essas pessoas, né? E é preciso resgatar tudo isso. Então, você está resgatando, mas se respeite. Nunca deixe de se respeitar. Porque quando a gente não se respeita, as pessoas vêm e passam por cima. E aí depois você fica magoado, triste, vai chorar. E no próximo momento você vai sentir raiva, porque é assim que acontece, né? Primeiro a gente chora, a gente fica triste, a gente se magoa, depois a gente fica com raiva. Então, ouça os seus limites. Se em alguns momentos você tem que sair de perto, essa pessoa saia. Se você tem que ficar quieto, você fica. Se você tem que botar um fim, você põe. Então, observa que você é 100% responsável para receber todas essas ideias, para estar com essas pessoas. Você é responsável, tá? O Fábio está me dando aqui para ler o canal do YouTube. Mariana Braga, MS, às vezes escuto você ou minha mãe. Minha mãe, ela adora você. Manda um beijo para ela, Ana Maria Manucci Braga. Ela te acha uma fofa e muito gentil. Então, um beijo para você, Ana Maria Manucci Braga. Um beijo no coração. Obrigada pela fofura. Às vezes eu não tô tão fofa, dou umas broncas aqui, né? Mas tudo bem. Acho que hoje eu tô fofinha. Vamos lá. Diga não sem culpa. Coloque limites com doçura e amor. Ai, gente, isso é tão difícil, né? Mas é tão importante dizer não sem culpa. Fala não sem culpa. Coloque limites nos seus relacionamentos, que só vai ajudar você. Mas com sabedoria, né? Agora tem uma questão da Karina Caetano. Ela diz assim, MS, por sentir muita dor nos relacionamentos, tanto com pais, irmãos, relacionamentos afetivos, mergulhei fundo na espiritualidade, no autoconhecimento, em busca de conforto e novas formas de relacionar. Sofro por não ter com quem compartilhar as coisas maravilhosas que eu aprendo. Sofro por não ver a minha família dando um passo em direção a esses aprendizados. E pior, eles se chateiam com as transformações que ocorrem na minha vida. Pois é, minha amada. Eu acho assim, né, Karina, que a gente não deve a gente não deve se apegar às situações das pessoas. Eu sei que muita gente que está assistindo esse live hoje, tenho certeza disso, que muita gente que está aqui passa pelas mesmas questões que você, porque são pessoas que já tiveram despertar espiritual, que já sabem de muitas coisas, que querem para si mesma e para os outros uma vida melhor, um outro jeito de viver as coisas, né? E essas pessoas, como você, não estão encontrando ressonância na família. Se assim for, minha sugestão, não desista. Não desista, porque as coisas vão se aprimorando, elas vão se aliviando, elas vão se modificando e de repente pode ser que você não consiga uma mudança com o pai, com o irmão, com o marido, com alguém, né, que está perto de você, mas se você conseguir ser essa mãe de amor para os seus filhos, já foi uma tremenda força. Porque se você não consegue mudar um passado estabelecido, que pelo menos você mude o futuro, né? Ou que você mude você mesma. Então desencana um pouco das pessoas. A gente não precisa ser dono da verdade, não precisa ter a última palavra, isso cansa, isso não ajuda. E depois o que acontece é que as pessoas passam a ter uma antipatia por nós, né?
Então não vale a pena nada disso, deixa fluir. E não se cobre tanto, né? Vamos ver quem mais está aqui. Você podia me ajudar, né, amor? Me falando das pessoas para eu falar, porque eu não consigo fazer tudo isso. Ó, a Neuza Pitner. Essas almas novas não aceitam as imposições. Saber ouvir é realmente uma ótima opção. Passei por isso com minha filha. Hoje conversamos com respeito uma com as outras. Que lindo, né, Neuza? Eu acho que isso ajuda as pessoas que estão passando por um momento de sofrimento, saber que pode melhorar, né? Deixa eu ver mais alguém aqui. A Gabriela de Oliveira. Sempre tive muita sorte com meus chefes, sempre me dei bem com todos, mesmo aqueles que eram considerados difíceis pelos colegas. Sou muito feliz por isso. A Miriam Marino Martins diz assim: esse é talvez o maior aprendizado do Ho'oponopono. Autorrespeito. Verdade. Renatinha Santos, obrigada pelas palavras, sendo úteis e verdadeiras. Que bom, fico muito feliz. Jaqueline Borsato, respeitar nosso limite, falar não sem culpa, quando é necessário, né? Isso é muito importante. A Sueli Dias Cortez diz assim: MS, tenho 2 filhos muito complicados, com problemas mentais. Às vezes preciso me afastar para sobreviver. Também é difícil colocar limites. Força no Ho'oponopono. Isso mesmo, Sueli. E você está tocando num ponto que eu coloquei aqui como uma das dicas, que é, olha aqui, ó. Seja paciente, espera um pouquinho. Ame os outros, mas reconheça o seu lugar, as suas necessidades, o seu limite. Relacionamentos tóxicos é um outro ponto. Com brigas e desrespeitos, exigem distanciamento. Então, isso que você colocou, que às vezes você se afasta porque isso é saudável, total razão você tem, tá? Às vezes uma relação, às vezes de filho mesmo, que precisa de você, que precisa da mãe, que precisa do cuidado, do carinho, da atenção, da disciplina, às vezes a gente precisa se afastar. É saudável se afastar, porque você sai um pouco daquela energia. Não é só porque você, eu vou afastar porque eu vou viajar, porque isso... Não tem esse pensamento da luxúria. Às vezes se afastar é porque a vibração. Então pensa assim, você fez um bolo, né? Você colocou o bolo no fogo, ele assou, você tirou ele do forno, ele tá quente, né? A forma tá quente, o bolo tá quente, tá tudo quente. Então você sai de perto, né, daquele bolo quente, para que quando ele esfrie você consiga manusear. Então as relações são parecidas com bolo quente. Olha que história, não é? Porque às vezes as coisas estão quentes, quentes, quentes. Você está falando muito, o outro está falando muito, tá aquela coisa estressada. Daí você deixa que ela esfrie. Como é que ela esfria? Você se afastando. Você sai de perto um pouco. E aí quando você sai de perto e volta, daí você pode mexer, pode olhar, né? Amor, às vezes é meio como um bolo quente, né? Ó, a culinária está em tudo. A B Rebon. Renascer. Meu pai é alcoólatra e minha mãe extremamente depressiva e eu sei que eles têm perturbações espirituais e infelizmente não acreditam no Ho'oponopono. Eu posso fazer para eles? Sim, querida. Você pode fazer o Ho'oponopono para você mesma, para os seus pais, para o seu relacionamento com os seus pais. Vou pedir para a Lu colocar o e-book, né? Ho'oponopono, Caminho do Amor. E isso vai ajudar muita gente que está aqui nesse live pela primeira vez, porque vocês estão ouvindo coisas profundas e dicas importantes
e talvez vocês não conheçam. Então, acessem o e-book Ho'oponopono, o Caminho do Amor. Deixa eu ver aqui, mais uma dica que eu queria dar, né? Seja paciente com as pessoas, todo mundo erra. Se você exigir perfeição, ficará sozinho. Então, não adianta, por exemplo, eu fazer o Ho'oponopono para eu encontrar um amor e eu continuar sendo uma pessoa exigente. Eu sei que tem muita gente que está sozinha, que queria ter um casamento, que queria ter um amor, e tem muita fantasia em relação ao amor também, né? Às vezes você fica achando que vem uma pessoa, que essa pessoa é especial, que ela é isso, que ela é aquilo. Existe uma criação de uma fantasia em relação ao relacionamento. E aí, quando a pessoa vem para a tua vida, às vezes ela vem para a tua vida, mas às vezes ela vem imperfeita, né? Ela não é um ser humano perfeito. Até porque você também não é perfeito. Você tem suas questões. Você tem as suas histórias. Você tem as suas dores. Você tem sua família. Você tem um monte de coisa carregando com você. Então, quando você conhece alguém, quando vem um parceiro, uma parceira para a tua vida, né, essa pessoa vem que nem você, com histórias. E aí essas histórias, às vezes, são conflituosas, são difíceis. Então, menos exigência, menos. Não é que você vai aceitar qualquer pessoa de qualquer jeito, né? Não é isso. Mas assim, deixa fluir um pouco, deixa a pessoa vir até você, conversa, namora um pouco, alivia um pouco, a pessoa vai um pouquinho mais distante, depois volta outra vez, né? Porque às vezes somos nós com essa pressa de que o amor dê certo, de que o relacionamento seja 100%, é que afastamos e estragamos o amor. Então, cuidado com você, muito Ho'oponopono para harmonizar. Te peço perdão, sinto muito, te amo, obrigado. Muita calma nessa hora, muito Ho'oponopono nessa hora. Mais uma pessoa aqui que eu vou ver, a Eliane Garcia, ela diz assim: tenho tendência ao apego, a minha característica é a ligação à família, mas o que acontece em minha vida é justamente o afastamento familiar. Você veja que isso é um fato mesmo, né? Às vezes a pessoa, ela queria ter uma família mais próxima e ela acaba não conseguindo ter o amor ou coisas assim. Nessa hora, o foco é você, é ter apego por você mesma, amor por você mesma e muito Ho'oponopono por você. Te peço perdão, sinto muito, te amo, obrigada. Então, vou recomendar para vocês que gostaram desse live hoje, que vocês acessem também um outro e-book meu, muito legal, gratuito, que se chama 62 Perguntas sobre o Ho'oponopono. E lá eu explico profundamente como praticar, como acessar, como cuidar e como amar. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse live de hoje. Na próxima terça-feira, dia 8 de agosto, 8h30 da noite, eu vou falar sobre a abertura do portal 88. É o mês de agosto, o mês 8. Então, eu vou falar do simbolismo desse portal, simbolismo do mês 8 e como você pode aproveitar essa oportunidade com muita luz, com muita alegria, com muita paz no coração. Um beijo para você, meu amigo, minha amiga, que participou comigo aqui. Vou pegar meu gatinho, ó. Esse aqui estava dormindo do meu lado, essa coisica fofa aqui. Esse amorzinho. Como eu digo sempre, né? Os gatos, os bichos, eles são doces e eles ensinam a gente a amar mais. O Ho'oponopono, para mim, gente, é o grande caminho do amor, né? E amar é um exercício, amar é todo dia. A gente aprende com os gatos, a gente aprende a amar com os filhos, com o marido, a gente aprende a amar a
até com os desafios. Então, muita luz para você, muito Ho'oponopono e acolha esse caminho do amor na sua vida. Namastê!